O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vocês e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 5º domingo da Páscoa. E acabamos de ouvir esse trecho do Evangelho retirado do capítulo 14 do Evangelho segundo João. E este é um texto que está dentro de um discurso de Jesus chamado o discurso de despedida. Porque Jesus está no ambiente da última ceia, já anunciando que Judas o trairá e o entregará às autoridades, e que isso culminaria consequentemente na sua morte e depois na sua ressurreição. E poderíamos perguntar, por que esse evangelho da despedida nos é apresentado no 5º domingo da Páscoa? Porque depois que Jesus permanece ressuscitado com os seus discípulos, que eles fazem a experiência da sua ressurreição, Jesus volta para o Pai. E daqui a 2 domingos celebraremos a festa da ascensão do Senhor, a sua volta para o Pai.
E é por isso que nós já somos preparados, então, ouvindo hoje o discurso de despedida de Jesus. Mas toda despedida, ela é um tanto quanto desafiadora. Por quê? Porque ela mexe com muitas coisas aqui dentro. De repente vocês pais recebem a família, os filhos, no domingo, no final de semana. No final do dia, quando vão embora, oh meu Deus, a despedida, ela sempre causa um movimento interior, quando nós temos que experimentar esta realidade. E quando Jesus se despedia dos seus discípulos, para eles não era uma realidade muito fácil. Então aqui é um breve contexto, porque agora nós vamos entrar no texto. Tome aí o seu folheto. Vamos ao evangelho de hoje, João 14, versículo 1. Bem no início do texto. Vamos juntos? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Dois movimentos que devem nos alcançar diante de uma despedida. O primeiro pode ser involuntário, o da perturbação. Os discípulos, percebendo que Jesus estava prestes a partir, entra numa realidade de profunda angústia, porque eles imaginavam, agora nós corremos um risco de submergir, e Jesus quer recordar que a sua partida não deve possibilitar aos discípulos angústia, medo e tristeza, mas ele lhes garantirá uma comunhão ainda mais íntima com o Pai e assegura a proteção do Espírito Santo sobre eles. Esta é a chamada de atenção de Jesus. Não se permitir ser dominado pelo afeto desordenado. A perturbação, a angústia, a insegurança, o medo. E por isso Jesus agora faz um convite, que não é apenas para cada um dos discípulos, mas hoje esse convite também é para você. E qual o convite que Jesus faz para eles diante deste contexto de despedida? Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Vamos repetir com bastante força esse versículo? Tendes fé em Deus, tende fé em mim. Por que Jesus os provoca a experiência da fé? Porque a fé é a confiança fundada em Deus, que se revela em Jesus, nos garantindo a sua ajuda. A partida, a despedida pode ser até dolorosa, mas ela não vai tirar a paz, ela não vai tirar a serenidade, ela não vai tirar a alegria, porque a confiança em Deus nos dá a garantia que nós não estamos sozinhos. E que esta despedida não é uma despedida para que eles ficassem desamparados, sozinhos, solitários. Mas esta despedida de Jesus lhes garantirá uma comunhão mais íntima e mais profunda com o Divino Pai Eterno. Por isso que Jesus dá esta catequese. O texto de hoje é um texto que tem uma teologia muito densa. É necessário que a fé sobreponha a angústia. E você deve lembrar sempre isso na sua vida.
principalmente quando a angústia chegar. Qual é o remédio que pode curar esta dor, esta doença? A fé em Jesus, a fé no Divino Pai Eterno. Então olha como o Evangelho é uma palavra viva, como dialoga com a nossa realidade, como fala das situações que estamos vivendo. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. E agora Jesus desenvolve uma bela catequese com os seus discípulos. Voltemos ao texto, nos versículos 2 e 3. Vamos lá? Onde nós paramos? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou? Vós conheceis o caminho. Paremos aqui. O Evangelho de hoje me chamou muito a atenção durante esta semana. E eu gostaria de elencar com vocês alguns elementos que me atiçaram. Em primeiro lugar, a forma como Jesus fala. Ele fala-nos de um pai que tem uma casa. E esta casa é uma casa muito grande. Por quê? Ela tem várias moradas. E uma casa grande com muitas moradas, sem habitantes, se torna uma casa muito triste, vazia. Esse é o dilema dos pais quando os filhos vão casando, porque aí aos poucos, se casando, constitui a sua família, deixa a casa do pai e da mãe, e de repente aquela casona, nossa, parece que fica tão grande só para nós. Essa às vezes é a fala dos casais quando eu os visito, né? Dos casais mais velhos, onde os filhos já se casaram. E agora vem Jesus dizendo que além do pai ter uma casa, desta casa ser grande, dela ter muitas moradas, Jesus recebeu uma missão da parte do Pai, de vir até nós, de retornar à casa do Pai, nos antecedendo, preparando o caminho à nossa frente, para nos dar o que de presente? Um lugar nesta casa. Então, olha que boa notícia. A casa do Pai é grande e tem lugar para todo mundo. Mas nós precisamos de um mediador que nos prepara, que nos busca e que nos leva para a casa do Pai. E quem é este mediador? Jesus. Por isso que ele se apresenta como caminho. Para que eu, para que você, para que nós cheguemos à casa do Pai, onde tem um lugar para nós, é necessário que nós abramos a Jesus. Por conta própria, não se chega à casa do Pai. Sozinho não se chega à casa do Pai. Somente se nós estivermos com Jesus. Então, o convite para você nesta manhã, queira ter este companheiro, que se chama Jesus, queira desfrutar do lugar que Ele preparou para você na casa do Pai. Ah, mas esta realidade, Padre, é só depois da nossa morte. E agora eu tenho outra boa notícia para te dar. O evangelista João é um grande teólogo. E no evangelho que ele nos escreveu, esta realidade tem dupla conotação.
A primeira, poderíamos dizer, na dimensão escatológica, na vida eterna, que vai acontecer depois da nossa morte. Mas tem uma segunda perspectiva que é fascinante. João diz que todos aqueles que se abrem à pessoa de Jesus, permitindo que ele se torne o seu caminho, a sua verdade e a sua vida, já se torna aqui casa do Pai. Então, olha que maravilha entender esta palavra. Enquanto nós não chegamos à casa do Pai, na dimensão escatológica da salvação final, enquanto vivemos aqui nesta vida, pela graça em Jesus, você se torna habitação de Deus. Você se torna templo vivo do Espírito Santo. Você se torna casa do Pai. Como seria bom se esta palavra de hoje penetrasse o mais íntimo do nosso coração, nos apontando para a transcendência da existência divina, que não é distante só lá do céu dos últimos tempos, mas que é íntima, profunda e verdadeira, e me alcança de tal forma, me fazendo casa do Pai. Você não é coisinha qualquer, você é casa do Pai. Ele quer habitar na sua vida, por isso que te convida também a habitá-lo nele. Então esse é um movimento de mão dupla. E Jesus vai à frente, prepara o caminho, se faz caminho para garantir a todos nós a comunhão com o Pai, de uma vida nova que somente Ele pode nos dar. Então é só Jesus que nos garante. E agora vem alguns movimentos que Jesus nos apresentou pelos verbos do texto que nós acabamos de ler. Quando eu tiver ido preparar um lugar para vós, eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Preste atenção no que o padre vai te falar agora. A catequese de Jesus evidencia uma íntima realidade de Jesus com o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então ele reforça isso várias vezes para demonstrar a sua unidade com o Pai e a unidade do Pai para com ele. Mas agora vem uma outra novidade. O que é de Jesus para com o Pai e o que é do Pai para com Jesus, não é uma realidade fechada só para a Trindade. Mas agora em Jesus, esta graça também se torna para você. Porque da mesma forma que Jesus está unido com o Pai e o Pai está unido com Jesus, Jesus vem, Jesus prepara o caminho, Jesus se torna caminho, Jesus volta para o Pai e faz o quê? Nos busca para que nós experimentemos a mesma graça que Ele experimenta. Vocês estão conseguindo compreender isso? É um tanto quanto exigente, não é? Fazer essa leitura teológica, mas ela se faz necessária para que nós entendamos a profundidade da palavra e mais do que isso, o que ela quer nos oferecer. O Evangelho de hoje quer te proporcionar a mesma relação que Jesus tem com o Pai, para que você tenha com Jesus e para que você tenha com o Divino Pai Eterno. Isso não é pouca coisa, minha gente, pelo contrário, isso é muita coisa. E só compreender isso e depois, consequentemente, viver, dissipa toda a angústia.
toda a tristeza, todo o desânimo, todo o abatimento, toda a perturbação, de entender, Jesus me dar a graça de eu viver a intimidade com o Pai como Ele vive. Olha que privilégio, olha que graça, olha que presente, que nos anima, que nos encoraja, que nos enche de fé, para que nós continuemos a caminhada, querendo na escatologia final, a salvação na casa do Pai, mas enquanto isso não chega, eu vou bater no peito e dizer, eu sou casa de Deus, eu sou habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu também sou um templo vivo, e esta condição gloriosa de Jesus, não é só para os fins dos tempos, mas é para o tempo da igreja. Por isso que os verbos se alternam entre presente e futuro. É para o futuro, mas também é para o hoje. E além disso, Jesus transcende todas essas realidades temporais. Por isso que Páscoa é passagem e nos abre para uma nova realidade da transcendência. Agora vem o dilema de Tomé e de Filipe. Vamos lá no texto para vermos o que vai acontecer agora. Tomemos os versículos 5, 6 e 7. Vamos lá no texto. Leiamos juntos. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Paremos aqui. Tomé, nosso amigo Tomé, já caminhamos com ele alguns domingos atrás. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. E agora, mais uma vez, ele vai provocar Jesus. Depois de todo esse conteúdo, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Uma dimensão totalmente centrada apenas na questão racional, do entendimento, da razão, não sabemos. Como se tudo que Jesus houvesse falado, feito, ao longo desses 3 anos, não valesse absolutamente nada. Não sabemos, uma fé que quer se prender apenas à dimensão racional. E aí, diante da pergunta de Tomé, que quer saber, Jesus traz uma autorrevelação. E eu lhes dizia no domingo passado que o Evangelho de João, na sua segunda parte, é muito rico porque nos traz as autorrevelações de Jesus. No Evangelho de domingo passado, Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. No Evangelho de hoje, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quer conhecer Jesus, entenda que este conhecimento não é apenas um conhecimento do saber, que se dá na dimensão racional, mas este conhecimento é mais profundo. Conhecer para João significa uma experiência íntima e profunda com a pessoa de Jesus, ou seja, significa fazer uma experiência. Não é só fazer um cursinho, ouvir um pregador inflamado nas redes sociais, ler algum livro que me traz informações sobre Jesus,
mas conhecê-lo consiste experimentá-lo de maneira empírica. E agora Jesus dá esta sacudida, lhes apresentando uma autorrevelação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A dimensão do caminho era muito forte para o povo do Antigo Testamento. Era um povo nômade, era um povo romeiro, era um povo que sai do Egito e caminha 40 anos rumo à terra prometida. Então, Jesus faz como que um resgate. Depois, neste caminho, o povo foi entendendo que o caminho não era em vão, porque Deus estava com eles. O Senhor lhes dava recompensa, principalmente como a terra prometida que eles alcançaram, isso no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, Jesus inaugura uma nova forma de compreender o caminho. Se vocês lerem um pouco da história do cristianismo, antes deles serem chamados de cristãos, sabe como que os seguidores de Jesus eram chamados? O povo do caminho, a religião do caminho. E por que isso era tão forte para as primeiras comunidades cristãs? Porque Jesus inaugura uma nova maneira de andar segundo Deus e ao encontro de Deus. Aqui está a novidade. No Novo Testamento, Jesus inaugura uma nova maneira de andar segundo Deus e ao encontro de Deus. E agora a palavra te pergunta: por onde você tem andado? Qual é o caminho que você tem feito a cada dia na sua jornada, na sua vida? Esta caminhada que você faz, orientado pelas suas escolhas pessoais, é um caminho segundo quem? Olha como o Evangelho também nos sacode, minha gente. E por que Jesus se apresenta como o caminho? Porque Ele é o único capaz, que pode nos conduzir ao Pai, na medida em que Ele também é verdade e vida. Por isso Ele traz estas 3 palavras: caminho, verdade e vida. Vamos repetir juntos essas 3 palavras? Caminho, verdade e vida. Então Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, porque consequentemente Ele é verdade e Ele é vida. E agora eu gostaria de provocá-los nesta dimensão. Não se limite como Tomé a apenas uma dimensão racionalizada da fé, mas se abra a um itinerário que hoje Jesus quer fazer com você. Ele é a verdade porque enquanto filho, Ele nos expressa verdadeiramente a perfeição do Pai. Ele nos mostra o Pai tal como Ele é. Por isso, introduz os que acreditam nele, onde? Na comunhão do Pai, na casa do Pai, os fazendo também casa do Pai. Agora vem o segundo discípulo. O primeiro foi Tomé, que queria saber. E agora vem Filipe. Vamos ver o que Filipe vai falar agora? Tomemos os versículos de 8 a 10. Volte aí no seu evangelho. Vamos juntos? Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu,
viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. O primeiro queria saber, e agora o segundo quer ver. Mostra-nos o Pai. O que está por detrás desta pergunta? A incompreensão do discípulo. Por isso que Jesus chama a atenção. Filipe, há tanto tempo estás comigo e ainda não me conheces. E essa pergunta, minha gente, ela nos sacode. Porque às vezes há 30, 40, 50, 60 anos você está na igreja, se diz católico e pode ser que ainda você também não conheça Jesus. Porque se eu me prendo apenas à dimensão do saber, ou à dimensão gnóstica, que eu tenho que ver, da dimensão sensorial, pode ser que eu até tenha uma prática religiosa, mas isso não significa que eu conheça Jesus. Ai, ai, ai. Se pergunte, será que eu conheço Jesus? E diante desta incompreensão, desses pedidos de prova, um quer saber, o outro quer ver, Jesus dá o remédio que cura a ferida. Jesus dá o conteúdo da fé que supera toda perturbação, toda dúvida, toda incompreensão, todo desejo de querer resolver o problema. Jesus vai ser enfático na sua teologia, dizendo que Ele sempre revela tudo de Deus. Enquanto um pedia, mostra-nos o Pai, Jesus está os provocando a seguinte reflexão: desde o início da minha encarnação, eu tenho revelado a vocês a face do Pai. E agora vocês chegaram ao ápice, à plenitude de conhecer quem é o Pai, quem é Deus. Se lá no Antigo Testamento ele era desconhecido, nós não poderíamos ver a sua face, nem mesmo pronunciar o seu nome, agora nós temos um Deus que se revela plenamente e que é acessível a todos, não só numa dimensão racional, ou numa do saber, ou numa dimensão gnóstica do ver, mas é do conhecer profundamente, o experimentando tal como ele é. Ontem, conversando com um padre sobre esse evangelho, ele me disse algo que me marcou profundamente. Ele dizia assim: no evangelho deste domingo, Jesus quer falar aos discípulos e a nós que a sua revelação é plena e ele já se deu a conhecer na totalidade e ele já fez tudo o que precisava fazer. E agora depende de quem, gente? De nós. Não é mais Jesus que tem que fazer alguma coisa, porque ele já fez tudo. E fez tudo muito bem feito, já está tudo completo. Agora é necessário que nós façamos. Aí você pode perguntar, então qual é a minha parte? E aí Jesus bate na tecla, acreditar. A obra agora é da fé.
Não é mais Jesus que tem que dar piruleta para te provar alguma coisa, para te mostrar, para que você veja. Pelo contrário, Ele já fez tudo por amor a você, a mim, a todos nós. E agora depende de quem? De mim e de você. A obra dele já está completa. Já foi nos revelado quem é Deus. O caminho já está aberto para a casa do Pai. Só que nós temos a mesma mania de Tomé e de Filipe. Porque enquanto nós estamos jogando para Deus fazer, nós estamos eximindo a nossa parte. Porque aí é Ele que tem que fazer o milagre, é Ele que tem que resolver, é Ele que tem que curar, é Ele que tem que fazer isso ou aquilo. Então, enquanto eu estou colocando o serviço para Ele, eu estou liberado, até que Ele faça. E agora Jesus te dá uma sacudida dizendo, pelo Evangelho, da parte dele já está tudo completo. E agora, compete a nós fazer a nossa parte. Aí você pode perguntar, Padre, então qual é a minha parte? Vamos lá, fechar o texto? Versículos 11 e 12. Vamos ler juntos? Acreditai-me. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Qual é o verbo que Jesus puxa a orelha dos discípulos? Acreditai-me. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. E quem acredita, quem tem fé, fará estas obras que eu faço e ainda farão obras maiores. Minha gente, crer é sinônimo também de esforço. Crer é sinônimo de trabalho. Daqui a pouco nós vamos professar a fé. E o folheto aí, a teologia nos diz, profissão de fé. O que é que significa profissão? Trabalho, esforço. Então ter fé, viver a fé não é uma coisinha qualquer, não é mágica, não tem uma varinha de condão que faz pirim-pim-pim, não. Ter fé, acreditar, é um caminho que te pede esforço, é profissão. E Jesus hoje nos dá essa sacudida, porque se não for por esse caminho, nós não seremos capazes de conhecermos a Deus. Então, além da primeira pergunta, eu conheço a Deus? Vem a segunda pergunta agora. Como está a minha fé? Como está esta obra de profissão de fé também na minha vida? É necessário que nós nos abramos ao Evangelho e permitamos que o Senhor realize em nós esta obra nova, porque realizando em nós, nós sejamos capazes de acreditar. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai-me. Então vamos encerrar esse momento pedindo esta graça de acreditar em Jesus, de ter fé nele e permitir com que esta obra realizada na vida dos primeiros discípulos também se realize hoje na sua vida. Então agora deixe o seu folheto de lado e faça aí uma retrospectiva de como está a sua vida. Como está a sua fé? Qual é o caminho que você tem andado?
qual é a verdade que te orienta? Que tipo de vida você vive? E ouça Jesus te dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Cantemos juntos. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz a igreja peregrina que marcha para a luz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho.